Era uma manhã de verão em St. Mary Mead. A brisa leve atravessava as cortinas floridas da sala de estar, enquanto o aroma de chá e biscoitos caseiros preenchia o ar. Miss Marple, com suas agulhas de tricô entre os dedos, ouvia atentamente as queixas habituais de sua amiga, Mrs. Bantry, sobre as trivialidades da vila, até que uma batida urgente na porta quebrou o ritmo pacato daquele dia. Edith, a governanta, entrou visivelmente apreensiva. Tem um rapaz na porta, Sra. Marple. Ele está muito agitado e disse que precisa falar com a senhora imediatamente. Miss Marple se levantou devagar, seu olhar atento encontrando o de Mrs. Bantry, que já exibia um sorriso curioso. Mande entrar, Edith. O jovem entrou trêmulo, com o rosto pálido e os olhos cheios de angústia. Suas roupas estavam amassadas, como se tivesse vindo de uma longa viagem. Ele apertava o chapéu com força nas mãos. Meu nome é Daniel Thornton. Minha irmã, Eleanor, morreu no mês passado. Disseram que foi suicídio, mas eu sei que foi assassinato. Miss Marple o observou com calma. Sente-se, Daniel, e comece do início. Entre goles de água e mãos trêmulas, Daniel contou a história. Eleanor havia sido encontrada morta em casa. A polícia, liderada pelo próprio marido dela, o oficial Richard Reed, concluiu rapidamente que fora suicídio. Mas Daniel não aceitava aquilo. Ela era cheia de vida, tinha planos, sonhos, nunca faria isso. E por que suspeita de outra causa? Perguntou Miss Marple. Daniel hesitou antes de responder. Ela estava diferente, assustada. Tinha marcas nos braços que não combinavam com a versão oficial. E Richard já estava envolvido com outra mulher, Olivia Hargreaves. Logo depois da morte da minha irmã, ela reapareceu na vila. Mrs. Bantry pigarreou, desconfortável. Isso é grave, Jane. Mas será que não é melhor deixar para as autoridades? Miss Marple, com um olhar firme, respondeu. Quando as autoridades estão envolvidas ou comprometidas, Margaret, é dever de alguém de fora procurar a verdade. No final daquela tarde, Daniel e Miss Marple partiram para Littlehampton. Durante a viagem de trem, o jovem contou mais detalhes. Eleanor havia se afastado de todos, inclusive dele. Parou de visitar, de escrever, de falar sobre o que sentia. Ela confiava em Richard no início, mas algo mudou. E eu acredito que o medo foi crescendo até silenciá-la. Miss Marple escutava tudo em silêncio, anotando mentalmente cada peça do quebra-cabeça. Um marido policial bem relacionado. Uma esposa isolada, cheia de sinais de angústia. Uma nova mulher surgindo logo após a morte. E algo mais. Rituais estranhos e a presença de um padre, Father Gabriel, que visitava Eleanor frequentemente antes de sua morte. Quando chegaram à vila, Miss Marple percebeu de imediato. Littlehampton era como St. Mary Mead, quieta, simpática e, por isso mesmo, perigosa. Ela se hospedou discretamente em um pequeno hotel e decidiu visitar no dia seguinte um velho conhecido, o reverendo Thomas, homem honesto e respeitado. Após escutar o relato, o reverendo não hesitou. Você terá meu apoio, Miss Marple. Eleanor merece a verdade. O reencontro com Richard Reed foi tenso. Frio, distante, ele recusou reabrir o caso até que Daniel o confrontou. Você mentiu, você fechou o caso para esconder algo. Miss Marple, sem alterar o tom, apenas concluiu. Se é inocente, Sr. Reed, então não há razão para temer uma investigação. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Mas, por fim, Richard cedeu com relutância. Façam como quiserem.
mas não encontrarão nada. Do lado de fora, Daniel estava visivelmente abalado. Ele está escondendo alguma coisa. Eu sei. Sim, disse Miss Marple, mas precisamos de mais do que suspeitas. Precisamos de provas, e isso começa pela casa onde Eleanor morreu. A casa era simples, arrumada, como qualquer outra. Mas Miss Marple sabia que cada casa guarda segredos. Lá foram recebidos por Martha, a mãe de Richard, e por Helen, a irmã dele, ambas tensas, desconfortáveis. A presença de Miss Marple incomodava, e isso era um bom sinal. No quarto onde Eleanor fora encontrada morta, Miss Marple observou tudo com atenção. O banco sob a viga do teto, a distância entre os móveis, a altura do teto. Eleanor era baixa, a posição da corda parecia forçada. Ao lado da penteadeira, uma gaveta entreaberta revelava objetos incomuns. Um pequeno amuleto prateado com símbolos estranhos, fios enlaçados e uma boneca de porcelana com olhos apagados. Miss Marple não disse nada, apenas guardou os objetos em seu lenço. De volta à sala, a velha senhora perguntou calmamente: "Onde estavam no dia da morte de Eleanor?" "Na escola", respondeu Helen apressada. "No parque", disse Martha com firmeza. As respostas foram imediatas, ensaiadas. Do lado de fora, Daniel resmungou: "Estão escondendo algo." Miss Marple apenas assentiu. "Estão protegendo alguém, mas não sabemos ainda quem, nem por quê." Eles seguiram perguntando aos vizinhos. Uma senhora idosa relatou: "Via fumaça estranha vindo da casa à noite, e o padre ia lá com frequência." "Que padre?" perguntou Miss Marple. "Father Gabriel. Disse que estava ajudando a moça com orações, mas nunca vi oração causar tanta tristeza." A noite caía. A névoa se instalava sobre Littlehampton. Miss Marple observava a igreja ao longe, onde o sacerdote misterioso ainda conduzia suas cerimônias. E ali, no silêncio do entardecer, ela compreendeu. O que quer que tivesse acontecido com Eleanor era mais profundo do que um crime passional. Era uma barganha com algo sombrio, travestido de fé, de família, de amor. E Miss Marple, com sua mente meticulosa e sua fé inabalável na verdade, estava pronta para desvendar cada camada. No dia seguinte à chegada a Littlehampton, Miss Marple iniciou sua investigação pelos caminhos que mais lhe chamavam a atenção. Os que envolviam o estranho comportamento de Eleanor antes de morrer. Ela sabia que a resposta não estava apenas nos objetos ou nas palavras dos familiares, mas no que era dito nas entrelinhas e, principalmente, em quem tinha autoridade para ser ouvido, mas usava isso de forma deturpada. Com base nos relatos dos vizinhos, Miss Marple decidiu visitar o reverendo local, Alfred Thomas. Ele conhecia bem a comunidade e ficara visivelmente preocupado quando ela mencionou o nome de Father Gabriel. Ele chegou há alguns meses com boas referências, mas sempre houve algo em seu jeito que me causava inquietação. E sua influência cresceu rápido demais. Com a ajuda do reverendo, Miss Marple conseguiu marcar uma visita ao sacerdote. A igreja era simples, erguida no alto de uma colina. Lá dentro, o ambiente parecia frio, mesmo com as velas acesas. Os vitrais coloridos projetavam sombras distorcidas no chão de pedra. Father Gabriel os recebeu com uma gentileza controlada, o olhar sereno, mas calculado. "Miss Marple", disse ele após ouvir a apresentação. "Eleanor era uma alma perturbada. Vinha até mim em busca de paz. Lamentavelmente, não consegui ajudá-la a tempo. Ou talvez ela tenha recebido conselhos que a afastaram ainda mais da paz.
replicou Miss Marple em tom neutro. Ela observava todos os detalhes, os símbolos entalhados nos bancos, os objetos incomuns no altar e os pingentes prateados que alguns membros da igreja usavam. Um deles idêntico ao que encontrara no quarto de Eleanor. Esses medalhões são bem distintos. São parte de algum rito? Father Gabriel sorriu com compostura. Apenas representações simbólicas servem como lembrança da proteção divina. E o que protegiam Eleanor? Indagou Miss Marple. Ela parecia com medo. Daniel, que a acompanhava, não escondeu sua impaciência. Minha irmã não era supersticiosa. Ela detestava esse tipo de coisa. Mas, desde que começou a frequentar esta igreja, se tornou outra pessoa. O padre permaneceu calmo, embora o aperto em suas mãos denunciasse o incômodo. Ela estava fragilizada. A dor a tornava vulnerável. Eu apenas ofereci consolo espiritual. Espiritual ou sugestivo? Respondeu Miss Marple. Quando se planta a ideia de que há algo sombrio dentro de alguém, não é raro que ela comece a acreditar nisso. A conversa seguiu em um tom aparentemente cordial, mas Miss Marple sabia. Father Gabriel escondia algo. Não havia dúvidas de que seu envolvimento com Eleanor ia além do aconselhamento pastoral. Suas visitas frequentes, a mudança de comportamento dela, os objetos ritualísticos, tudo indicava manipulação disfarçada de fé. Mais tarde, de volta ao hotel, Miss Marple refletiu em silêncio. A fé era poderosa, usada com sabedoria, era consolo, usada com más intenções, era arma, e ali ela estava sendo usada para silenciar, oprimir, controlar. Na manhã seguinte, Miss Marple visitou Olivia Hargreaves, a mulher com quem Richard Reed agora mantinha um relacionamento. A jovem, visivelmente desconfortável, afirmou que não tinha envolvimento com o caso e que apenas buscava consolo junto ao pai, o mesmo Father Gabriel. Seu pai lhe deu esse medalhão? Perguntou Miss Marple, apontando para o colar no pescoço da jovem. Olivia hesitou. Sim, ele disse que era um símbolo de proteção. Desde pequena ele me dava essas coisas. Sempre falava que eram para afastar a tristeza, a solidão. Miss Marple olhou para ela com atenção. Seu pai acreditava nisso? Ou fazia você acreditar? Olivia desviou o olhar, com lágrimas nos olhos. Ele acreditava que era um propósito. Sempre dizia que algumas pessoas eram fracas demais para viver em paz, que precisavam de algo maior. Eleanor confiava nele. Ela falava tudo para ele. E ele usou isso contra ela, concluiu Miss Marple em voz baixa. A revelação foi mais clara do que qualquer confissão. Father Gabriel, com seu discurso de orientação, invadia a vida das mulheres vulneráveis da comunidade. Estimulava rituais, distorcia crenças e criava uma dependência emocional que, no caso de Eleanor, a levou ao isolamento. Ainda naquele dia, Miss Marple revisitou a casa de Eleanor com Daniel. Enquanto caminhava pelo quarto, encontrou um compartimento oculto sob o assoalho. Dentro, mais objetos simbólicos, ervas secas, fios entrelaçados e outro medalhão. Mas o que chamou sua atenção foram bilhetes rasgados com trechos como ele disse que o espírito precisa sofrer para ser livre e sinto que estou sendo empurrada para o abismo. Eram provas de uma doutrinação sutil. Father Gabriel não a matou com as mãos, mas plantou nela a ideia de que sua dor era um fardo espiritual e que o alívio só viria com o fim. No mesmo dia, Miss Marple compartilhou as descobertas com o reverendo Thomas. Ele ficou chocado. Isso é heresia, é abuso,
Ele distorceu tudo o que o sacerdócio representa. E fez isso com habilidade, afirmou Miss Marple. Usou da fé, da autoridade e da posição social para calar vozes. Eleanor não foi a primeira, e se não agirmos, não será a última. Com a permissão do reverendo, ela elaborou um plano. Enfrentar Father Gabriel no único lugar onde ele ainda mantinha controle, sua igreja, diante de sua congregação. Ela sabia que aquele não era apenas um caso de abuso de fé. Era um uso deliberado da espiritualidade como manipulação psicológica e moral. Era, de fato, uma barganha com o diabo, onde o preço foi a vida de uma mulher. Após a descoberta dos bilhetes escondidos e dos objetos ritualísticos no quarto de Eleanor, Miss Marple voltou sua atenção para outro ponto essencial do caso: a casa dos Reed. Mais especificamente, para o comportamento da família de Richard. As reações defensivas, os olhares evitados e as respostas rápidas demais não deixavam dúvidas. Havia mais gente envolvida do que apenas o padre. A primeira visita oficial fora tolerada, mas Miss Marple sabia que precisava voltar. Aquela casa, por trás das cortinas impecáveis e das flores bem cuidadas, escondia mais do que memórias, guardava pactos de silêncio. Com a ajuda de Daniel, ela retornou à residência. Martha Reed, mãe de Richard, os recebeu com frieza. Helen, a irmã mais nova, parecia inquieta. Seus olhos fugiam constantemente dos da visitante. Miss Marple percebeu a tensão no ar antes mesmo de cruzar a soleira da porta. Voltaram por quê? Questionou Martha com desconfiança. Já disseram o que queriam da outra vez. Na verdade, não, respondeu Miss Marple com serenidade. Não estamos aqui por suposições. Viemos em busca da verdade. A senhora deseja justiça para Eleanor, não deseja? A matriarca hesitou por um instante. Ela era minha nora, sim, mas o que aconteceu foi uma tragédia pessoal. Não é nosso dever reviver isso. Daniel respondeu com firmeza. É nosso dever, sim. Ela era minha irmã, e não vamos fingir que isso foi apenas um acidente. Helen, que até então permanecia em silêncio, murmurou. Talvez seja melhor deixá-los falar, mãe. Martha a repreendeu com um olhar severo. Miss Marple percebeu. A garota não sabia mentir e parecia presa em um jogo de lealdade forçada. Qual era a relação da senhora com Eleanor? Perguntou Miss Marple diretamente para Martha. Formal, respeitosa. Nunca nos aproximamos muito. Ela era reservada demais. Reservada ou controlada? Retrucou Miss Marple. Muitos confundem silêncio com frieza. Mas às vezes é medo. A sala permaneceu em silêncio por longos segundos. Helen abaixou os olhos. Martha se manteve imóvel, impassível. Miss Marple prosseguiu. A senhora esteve no parque no dia em que Eleanor morreu. Pode confirmar com quem estava? Sim, com algumas amigas. Qualquer uma pode confirmar. E Helen? Na escola, lecionando como sempre, respondeu Martha rapidamente. Helen assentiu, mas sua voz saiu baixa demais. Sim, estava dando aula. A forma como responderam, e principalmente a pressa com que o fizeram, indicava ensaio. A verdade raramente é tão instantânea. Miss Marple sabia que, quando as respostas vêm antes das perguntas, há algo que alguém quer esconder. Ao sair da casa, Daniel desabafou. Elas sabiam, todas as três, e se recusam a ajudar. Nem todas, corrigiu Miss Marple. Helen quer falar, mas tem medo. E o medo, Daniel, é a linguagem mais comum entre os cúmplices involuntários. Mais tarde, ela procurou discretamente Helen na escola. Encontrou-a sozinha, corrigindo provas, os olhos marcados pela inquietação.
Quando Miss Marple entrou, Helen pareceu prestes a fugir. "Só quero conversar", disse a investigadora. "Sei que há algo que você gostaria de dizer, mas não pode. Talvez por medo, talvez por lealdade. Mas o silêncio pode ser tão cruel quanto o próprio crime." Helen hesitou. Então sussurrou: "Eu vi Eleanor dias antes da morte. Ela estava diferente, pálida, com medo. Disse que estava ouvindo coisas, que o padre fazia perguntas estranhas e que Richard a ignorava. Ela queria sair de casa, mas não sabia como." "Você contou isso à polícia?" Helen negou com a cabeça. "Meu irmão, ele é tudo para minha mãe. E meu pai morreu cedo. Se algo manchasse a imagem de Richard, minha mãe não suportaria. Então eu calei. Achei que estava exagerando." "E agora?" Helen respirou fundo. "Agora, acho que contribui para a morte dela." "Você ainda pode reparar isso", disse Miss Marple suavemente. "A verdade ainda está ao alcance. Mas precisamos da sua coragem." Mais uma peça se encaixava. Richard, mesmo que não tivesse cometido o ato diretamente, havia abandonado emocionalmente a esposa. E sua mãe, com medo de perder o prestígio da família, preferiu ignorar os sinais. Helen sabia, mas se calou para preservar os laços envenenados pela reputação. Mais tarde, Miss Marple reuniu-se novamente com Reverend Thomas e Daniel para traçar os próximos passos. A família Reed não apenas se omitiu, ela protegeu o ambiente que sufocou Eleanor até o fim. Talvez não tenham dado a corda, mas construíram o nó. Daniel estava abalado. "Meu cunhado é frio, minha sogra é cega, e a irmã dele só agora resolveu falar. E minha irmã morreu sozinha, com medo. E é por isso que a verdade precisa vir à tona", concluiu Miss Marple, "para que o silêncio não proteja mais ninguém." Na manhã seguinte, Helen enviou uma carta escrita à mão, curta, mas decisiva. Confirmava que ouvira conversas entre Eleanor e Father Gabriel sobre purificação da alma e dor como libertação. A carta também mencionava que, na noite anterior à morte de Eleanor, Richard havia saído tarde da igreja, onde estivera com Olivia e o padre. Com esse relato, a cumplicidade da família se tornava impossível de ignorar. Agora, havia ligações claras entre a omissão da família, a manipulação espiritual e o desespero final de Eleanor. Miss Marple olhou para Daniel com firmeza. "A verdade está quase completa. Agora é hora de expor cada um dos que esconderam, manipularam ou ignoraram. E faremos isso diante de todos." E assim o plano do confronto público ganhou forma. O silêncio da família Reed, cuidadosamente mantido por anos, estava prestes a ser rompido, e com ele, a imagem respeitável construída às custas da dor de uma mulher. As ruas de Littlehampton continuavam tranquilas, com seus jardins bem cuidados e vizinhos sorridentes. A vila mantinha um ar de inocência, típico de lugares onde todos parecem se conhecer. Mas Miss Marple sabia, como em St. Mary Mead, que nada era o que parecia. A tragédia de Eleanor expôs as rachaduras dessa imagem perfeita. O que era vendido como uma comunidade de valores tradicionais escondia alianças silenciosas, conivência disfarçada de cortesia e mentiras protegidas por aparências respeitáveis. O oficial Richard Reed era um exemplo claro disso. Homem de uniforme, bem relacionado, educado com os vizinhos. Mas por trás da imagem de bom policial havia um marido emocionalmente negligente que preferiu reputação à responsabilidade. Após as revelações de Helen e da descoberta do compartimento escondido no quarto de Eleanor, Miss Marple já sabia.
Richard não fora apenas passivo. Ele permitiu que o padre manipulasse sua esposa, e tudo em nome da conveniência. O silêncio dele, o afastamento emocional, a cumplicidade velada com Father Gabriel. Tudo isso formava a teia de aparência que o protegia. E Olivia, com seus modos gentis e falas mansas, também escondia muito. Sua imagem de mulher sensível que retornava à vila, por acaso não se sustentava. Ela fora, na verdade, beneficiada direta da morte de Eleanor. Em sua última conversa com Miss Marple, Olivia admitira: "Quando voltei, Eleanor já estava estranha. Eu pensei que era culpa minha, mas meu pai disse que ela já estava doente por dentro." Miss Marple se lembrava bem da dor no olhar da jovem, mas também da hesitação ao encarar os próprios atos. Você se afastou quando ela mais precisava e permitiu que seu pai ganhasse espaço. "Eu não sabia no que acreditar", respondeu Olivia. "Ele sempre teve tanta certeza, sempre foi tão respeitado." Esse era o verdadeiro disfarce, a certeza, a retórica, o respeito social que cobria o que havia por trás, poder e influência usados como escudo. Naquele mesmo dia, Miss Marple foi à igreja de Father Gabriel sozinha. A construção antiga era adornada por símbolos discretos, mas incomuns. Cada entalhe, cada medalhão, cada gesto do sacerdote escondia mais do que fé. Sugeria doutrina própria, criada e moldada para subjugar. Ele a recebeu com cortesia. "Veio rezar, Miss Marple?" "Não. Vim ver mais de perto o cenário onde tantas verdades foram enterradas." Se procura culpados, está no lugar errado. É o que todos dizem quando a verdade está prestes a surgir. Os dois permaneceram em silêncio por um instante. Em volta, os vitrais lançavam luzes coloridas sobre o altar. Era um lugar que sugeria paz, mas onde o desespero de Eleanor havia sido alimentado. Miss Marple apontou para um dos entalhes no banco, um símbolo idêntico ao encontrado nos objetos do quarto da vítima. "O senhor reconhece isso? Um sinal de proteção espiritual, nada mais." É curioso como a proteção se transforma em submissão quando imposta a alguém em sofrimento. Eleanor não precisava de doutrinas, precisava de apoio, não de manipulação. Father Gabriel, por um instante, perdeu o sorriso. Seus olhos endureceram. "Ela era frágil." "Não", rebateu Miss Marple. "Ela era forte, mas foi enfraquecida por palavras disfarçadas de orientação. O Senhor criou um ambiente em que o medo era interpretado como fé." O padre não respondeu. Limitou-se a cruzar os braços e encará-la em silêncio. Miss Marple saiu da igreja convencida de que o golpe final precisava ser dado em público. Só assim as máscaras cairiam de vez. A fachada do sacerdote, a imagem do marido irrepreensível, a lealdade da comunidade, tudo isso tinha que ser confrontado diante dos olhos daqueles que sempre acreditaram em aparências. Naquela noite, ela, Daniel e o reverendo Thomas acertaram os detalhes. O domingo seguinte teria um sermão como qualquer outro, mas Miss Marple o transformaria em um tribunal silencioso. Não haveria acusações inflamadas, apenas fatos, provas e verdades. No dia do confronto, a igreja estava lotada. Famílias inteiras, vizinhos antigos, todos sentados lado a lado. Father Gabriel subiu ao altar com sua fala mansa e presença serena. Pregava sobre perdão, sobre fé, sobre aceitar a vontade divina. Foi quando Miss Marple se levantou. "Father Gabriel, talvez seja a hora de falar sobre a verdade e não apenas de perdoá-la." O silêncio tomou a igreja. Os olhares se voltaram. O padre hesitou por um segundo. "Não entendi, senhora." "Entendeu, sim.
ela respondeu caminhando até o corredor central. Eleanor Reed morreu, e o senhor a visitava frequentemente antes disso. Disse que era para oferecer consolo, mas ela escrevia bilhetes dizendo que o senhor a levava para mais perto da dor. Daniel levantou-se também, segurando um dos bilhetes encontrados. Ela dizia que temia suas palavras, padre. Dizia que o senhor a ensinava que sofrimento trazia purificação. Isso não é fé, isso é manipulação. Murmúrios começaram a surgir entre os bancos. Olivia se levantou, os olhos cheios de lágrimas. Pai, é verdade? O padre, exposto, tentou manter a calma. Elas distorceram o que eu dizia. Nunca forcei nada. Miss Marple mostrou um dos medalhões. Esse símbolo estava na casa de Eleanor, está em todos os bancos desta igreja, está no pescoço de sua filha, está nos objetos que ela escondia, está no medo que ela sentia. O Senhor criou uma doutrina e se escondeu atrás dela. O padre encarou a todos, vendo sua congregação, agora dividida entre choque e incredulidade. Não sou um criminoso, disse, sem firmeza. Talvez não pelas mãos, respondeu Miss Marple, mas foi seu discurso, sua influência, sua imagem de guia espiritual que permitiram que Eleanor se perdesse. Ao fim, o silêncio foi quebrado por aplausos isolados, não por aprovação, mas por coragem. A coragem de expor o que tantos preferiam ignorar. O que antes era respeitável se revelou monstruoso. A verdade, por fim, foi mais forte que qualquer aparência. Miss Marple havia puxado o véu e exposto o que se escondia por trás. O impacto do confronto na igreja ecoou por toda Littlehampton. Em poucas horas, a imagem imaculada do padre Gabriel estava abalada. Os rostos da comunidade, antes sorridentes e confiantes, agora se voltavam uns para os outros com desconfiança e murmúrios. Pela primeira vez, o silêncio coletivo começava a se romper. Apesar disso, Miss Marple sabia que desmascarar um manipulador em público não era o suficiente. A justiça verdadeira exigia mais do que constrangimento social. Era necessário que houvesse consequências concretas, e isso, ela temia, esbarrava nos limites da justiça institucional. No fim do sermão interrompido, o reverendo Thomas acionou discretamente a polícia local. 2 oficiais compareceram à igreja, mas hesitaram ao se deparar com o nome de Father Gabriel. Ele ainda era, tecnicamente, um sacerdote respeitado sem antecedentes formais. Tudo o que havia contra ele eram relatos, bilhetes e suspeitas. Miss Marple, no entanto, já havia previsto isso. Sabia que o sistema, quando pressionado por reputações e aparências, preferia o conforto da dúvida à dureza da ação. Foi por isso que entregou aos oficiais, ali mesmo, a carta de Helen Reed, os bilhetes de Eleanor e uma lista de nomes de fiéis que usavam medalhões idênticos aos encontrados no quarto da vítima. Mesmo com tudo isso, a resposta foi morna. "Vamos investigar", disseram. "Agradecemos o material, mas é necessário cautela." Daniel, revoltado, interveio. "Cautela? A minha irmã está morta. O Sr. Gabriel foi o último a vê-la com frequência, e tudo aponta para ele." O oficial recuou. "Entendemos sua dor, senhor, mas sem uma prova conclusiva, qualquer medida mais drástica pode ser interpretada como perseguição religiosa." Era exatamente isso que Miss Marple temia. A justiça formal se escondendo atrás da burocracia. O nome do padre ainda tinha peso, e ninguém queria ser o primeiro a puxar a alavanca da queda oficial. O caso corria o risco de se transformar em mais uma daquelas histórias que todos sabiam, mas ninguém confirmava.
Foi então que ela decidiu agir por outra via. Reuniu-se com o reverendo Thomas e propôs uma alternativa: expor publicamente o histórico do padre Gabriel em outras cidades. Se não conseguiam justiça pelos meios legais, fariam com que a pressão social se tornasse insuportável para qualquer silêncio institucional. Na tarde seguinte, o reverendo Thomas enviou cartas a paróquias de Cornwall, onde, segundo suas investigações, o padre havia atuado anteriormente. Poucos dias depois, respostas começaram a chegar. 2 antigos sacerdotes relataram casos semelhantes. Jovens mulheres que, após receberem aconselhamento espiritual de Gabriel, caíram em depressão e tiraram a própria vida. Nenhuma prova concreta fora reunida na época, mas os rumores foram fortes o suficiente para forçar sua saída. Agora Miss Marple tinha algo mais sólido, um padrão de conduta. Não era um erro isolado, mas um ciclo de manipulação. Ela reuniu esses testemunhos e entregou ao conselho da paróquia local, exigindo uma reunião extraordinária. Na reunião, o clima foi tenso. O conselho, hesitante no início, acabou cedendo diante da documentação. Father Gabriel foi suspenso de suas funções e aconselhado a se retirar temporariamente da vila. Uma medida simbólica, mas que, aos olhos da comunidade, representava uma queda. A justiça institucional, lenta e contida, finalmente reagia, pressionada pelo peso da verdade exposta publicamente. Do lado moral, porém, Miss Marple já havia cumprido sua missão. Eleanor teve sua voz ouvida, ainda que tardiamente. As máscaras caíram e a verdade, mesmo que parcial, emergiu. Richard Reed, por sua vez, não saiu ileso. O escândalo atingiu diretamente sua imagem como policial. Sua decisão de ignorar os sinais da esposa e permitir a atuação do padre dentro de sua casa foi condenada moralmente pela vila. Embora não tenha sido responsabilizado legalmente, sua reputação estava manchada. Ele mesmo procurou Miss Marple pouco depois, a voz baixa, o semblante abatido. Eu me demiti da polícia. Não tenho mais condições de exercer autoridade em uma vila onde fui cego à dor da minha própria esposa. Miss Marple, com sua calma habitual, respondeu: O erro não foi não ver, Sr. Reed, foi não querer ver. Eleanor precisava de proteção, e o senhor preferiu o conforto da conveniência. Mas reconhecer isso é o primeiro passo para reparar o que ainda pode ser reparado. E o que ainda posso reparar? Perguntou ele com amargura. Seu filho, sua família, a verdade. É possível se reconstruir a partir disso. A vila, aos poucos, foi retomando sua rotina. Mas o escândalo deixou marcas profundas. A igreja perdeu membros, os medalhões sumiram dos pescoços dos fiéis e a família Reed se isolou. A aparência da comunidade foi abalada e, com isso, a chance de uma reconstrução mais honesta surgiu. Daniel, por sua vez, sentia-se dividido entre o alívio e o luto. Minha irmã teve justiça? Perguntou ele a Miss Marple. Ela teve o que muitos não têm, Daniel, a verdade revelada. Nem sempre a justiça institucional é rápida ou suficiente. Mas a justiça moral, essa foi feita. Eleanor não será lembrada como alguém frágil, mas como alguém que resistiu e cujos sinais, enfim, foram ouvidos. Miss Marple sabia que nem toda verdade se transforma em condenação oficial. Mas sabia também que expor, enfrentar e não permitir que o silêncio vença já era, em si, um ato de justiça, especialmente quando o sistema tenta proteger aqueles que sabem usá-lo a seu favor. E ali, naquela vila de aparência tranquila, ela provou que a verdade, mesmo silenciosa,
pode ser mais poderosa que qualquer cargo, reputação ou uniforme. 2 dias após a suspensão oficial de Father Gabriel e a renúncia de Richard Reed, Littlehampton se encontrava mergulhada em silêncio. Um silêncio diferente do habitual, não mais o da rotina pacata, mas o de uma comunidade em luto moral. As aparências haviam sido quebradas, os rostos mais respeitados desmascarados, e as palavras não pareciam suficientes para preencher os vazios que restaram. Miss Marple, como sempre, preparava sua partida sem alardes. No pequeno quarto do hotel, finalizava sua mala com a mesma calma metódica com que analisava pistas. Sobre a cama, repousava seu caderno de anotações, agora completo, não apenas com nomes e fatos, mas com conexões que, juntas, revelaram a profundidade de um mal que se escondia sob a máscara da bondade. Daniel Thornton apareceu antes do horário marcado. Os olhos ainda marcados pelo cansaço, mas com um semblante diferente, mais calmo, mais firme. Trazia em mãos uma pequena caixa de madeira. Algo que pertencia a Eleanor, disse ele, entregando-a a Miss Marple. São cartas que ela me escreveu, mas nunca enviou. Encontrei ontem entre os livros dela. Acho que ela ainda esperava ser ouvida. Miss Marple abriu a tampa e retirou uma das cartas. A caligrafia era delicada, mas carregava força em cada linha. Eleanor falava sobre sua solidão, seu medo crescente e a sensação de que algo ruim se aproximava. Se algo acontecer comigo, Daniel, por favor, não aceite explicações fáceis. Minha alma está inquieta, mas não derrotada. A detetive leu em silêncio, em respeito à dor contida ali. Depois devolveu a carta para a caixa com delicadeza. Eleanor resistiu até o fim, e graças a você, ela não foi esquecida. Daniel assentiu, os olhos marejados. Você acha que um dia vou conseguir perdoar todos eles? Talvez não todos, Daniel. Mas perdoar não é esquecer. É decidir que não vai carregar o peso da injustiça nas costas para sempre. E já que você teve coragem de lutar por ela, já deu o primeiro passo. Na recepção do hotel, o reverendo Thomas esperava para se despedir. Tinha sido um dos pilares da investigação e Miss Marple sabia que, sem sua ajuda, o desfecho teria sido outro. Ele agradeceu com sinceridade. A senhora ensinou algo que essa vila precisava reaprender, que a fé não está nos símbolos nem nos sermões, mas na coragem de fazer o certo, mesmo quando é difícil. E o Senhor mostrou que a fé também se sustenta quando confronta a verdade e não quando foge dela, respondeu Miss Marple com um leve sorriso. Enquanto caminhavam até a estação, alguns moradores acenavam de longe, tímidos, mas respeitosos. Outros evitavam o olhar, talvez por vergonha, talvez por medo de encarar o que haviam ignorado por tanto tempo. A vila jamais seria a mesma. E isso, no fundo, era uma vitória. Na plataforma, Miss Marple observou o trem se aproximando. Daniel, ao seu lado, mantinha o olhar fixo no horizonte. "O que será de mim agora?" perguntou. "Perdi minha irmã, minha confiança nas instituições." "Mas não perdeu sua verdade", respondeu Miss Marple. "E mais importante, agora sabe como usá-la. Sua irmã o deixou com algo valioso, não uma herança de dor, mas um chamado à responsabilidade. Cabe a você decidir o que fazer com isso. Penso em deixar a cidade, começar de novo. Então leve consigo a memória de Eleanor. Não a morte dela, mas a dignidade com que ela resistiu. Use isso como base para o novo caminho." O trem parou suavemente. Miss Marple subiu os degraus com calma,
virando-se para os 2 homens que a acompanhavam. Cuidem desta vila, cuidem das pessoas silenciosas, porque são elas que mais precisam ser ouvidas. O reverendo Thomas inclinou a cabeça, emocionado. Daniel, em silêncio, apenas assentiu. Enquanto o trem partia, Miss Marple se acomodou no assento à janela. O cenário da vila se afastava lentamente, os telhados baixos, os jardins floridos, a torre da igreja que outrora impunha respeito e agora carregava a marca da desconfiança. Ela sabia que não resolvera tudo. Não havia confissão formal, nem prisão definitiva. Mas havia algo mais importante. A verdade havia sido arrancada da escuridão. A comunidade fora forçada a encarar suas omissões, e o mal que se alimentava da fé alheia fora detido. Ela abriu o caderno de anotações pela última vez e rabiscou as palavras finais do caso. Manipular a fé é um crime que não deixa marcas visíveis, mas deixa feridas profundas. Eleanor não foi fraca. Foi levada ao limite por mãos que deveriam amparar, não empurrar. Que seu nome nunca seja esquecido entre aqueles que caíram vítimas de rostos virtuosos com intenções perversas. Enquanto o trem avançava rumo a St. Mary Mead, Miss Marple já intuía que outro mistério a aguardava em algum canto aparentemente tranquilo da Inglaterra. Mas, por ora, podia descansar. Seu trabalho ali estava feito, porque em cada vila há sempre uma história não contada. E, enquanto houver injustiças escondidas sob sorrisos cordiais, ela estaria lá, pronta para ouvir, investigar e, acima de tudo, revelar a verdade. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.